Cresce no Brasil o número de idosos que assumem os cuidados diários de outros idosos doentes. Idosos que cuidam de idosos é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Germana Perissé, gerente do Programa do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Serafim Paz, professor da Universidade Federal Fluminense e doutor em Educação e Gerontologia pela Universidade de Campinas. E Maria Angélica Sanches, assistente social e presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Em uma população que envelhece rapidamente, que tem famílias com menos filhos e onde as mulheres trabalham fora de casa, para quem fica a responsabilidade de cuidar dos idosos da família? O filme é francês e de ficção, mas a situação é cada vez mais comum no Brasil. Numa família, quando uma pessoa passa a precisar de cuidados, normalmente a primeira pessoa disponível para cuidar é o cônjuge. E o cônjuge, se essa pessoa é idosa, também é idoso. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que quase 40% das pessoas que cuidam de idosos doentes no estado também são idosas. Um comportamento social cada vez mais comum em um país que vem envelhecendo nas últimas décadas. Mas junto com o envelhecimento da população, vem também outras questões. Se vamos viver mais, como vamos viver? Quem vai cuidar dessa população e ainda quem vai cuidar de quem é cuidador? O Brasil está preparado para isso? O cuidado, ele traz impactos para a saúde, né? Principalmente se a pessoa ela não tem apoio, ela não tem os recursos materiais, se ela se ela não sabe como exercer esse cuidado, ela pode ficar estressada, sobrecarregada e adoecer física e mentalmente. Além do impacto na saúde do cuidador, as necessidades do idoso doente também podem ficar negligenciadas. De acordo com uma pesquisa, mais da metade dos cuidadores de idosos com dificuldades cognitivas, por exemplo, desempenham o papel sozinhos há mais de 5 anos. E a maioria é mulher e tem, em média, 71 anos de idade. Acho que a gente vive numa sociedade que ainda tem alguns valores muito tradicionais, muito antigos. Eu acho que se idealiza de que o cuidado é como se fosse uma obrigação da mulher e da família, ainda que seja valorizado esse lado do dever, da obrigação, é preciso construir também condições para que as famílias cuidem das pessoas que necessitam de cuidados. Em alguns países, existem políticas públicas que dão suporte a quem precisa cuidar de alguém. No Brasil, existe um projeto de lei que discute o aumento da aposentadoria de pessoas que cuidem de outras. Outro debate bastante controverso é sobre o reconhecimento da profissão de cuidador e a incorporação do serviço de cuidadores nas políticas públicas, tanto da saúde quanto da assistência social. É comum as pessoas falarem o direito à saúde, o direito à educação, mas ainda não se fala no direito ao cuidado. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa direção. Existe o direito ao cuidado no Brasil? Esse direito é reconhecido? Como fazer para efetivar esse direito? Um direito que tem dois lados de uma mesma moeda, eu diria. O direito de cuidar e o direito de receber cuidados. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Queria trazer o filme que abre a matéria, né? Amor.
até o nome é muito significativo, e é um filme francês que também demonstra que isso é uma preocupação mundial. Como é que a gente está com relação ao cuidado com os idosos, a população mundial envelhecendo, e o Brasil não é diferente, né? Não. Como é que a gente está atualmente nesse panorama? Eu acho que ainda existem poucas políticas públicas, quase nenhuma, para a questão do cuidado, do cuidador, da pessoa que cuida. E esse cuidador é o suporte do idoso que está acamado muitas vezes, né? A política pública, na verdade, ela está prevista, está prescrita. Temos nas leis, né? Temos a Política Nacional do Idoso, temos o Estatuto do Idoso, que referenda a própria Política Nacional do Idoso, que também gerou a Política Nacional de Saúde do Idoso. Entretanto, da lei até a prática dessa lei, de fato, eu concordo com Germana, quando, na verdade, praticamente não existe nenhuma ação, nenhum programa que venha a efetivar o que está previsto nessa política desde 94. Quer dizer, temos mais de 20 anos dessa política em que nós não a vemos implementada. Com isso, as famílias que não têm condições de dar o suporte necessário às pessoas que envelhecem no lar, ambos sofrem a família, que não tem como cuidar, e sofre a pessoa idosa que não tem o cuidado necessário. É esse apoio tão necessário. Por isso que as políticas públicas seriam muito interessantes. E nós já estamos muito atrasados, né? Já devíamos ter aí ações bastante importantes com os cuidadores, não só a regulamentação da profissão, como foi comentado no vídeo, mas também essas ações com cuidadores que pudessem paulatinamente visitarem essas famílias para darem o suporte. Isso ajudaria bastante. Quer dizer, eu acho que é aí que está a grande questão mesmo, né? O cuidador, porque a gente tem leis voltadas para o idoso, mas não se prevê ainda que um cuidador vai precisar abrir mão da sua própria independência para poder se dedicar ali. E né? o mais importante do que ter a lei é que essa lei seja posta em prática, porque nós temos leis muito boas. A Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, são leis muito bem desenhadas. O problema é que elas não são colocadas em prática. Então, a única coisa que eu percebo que é colocada em prática é o artigo 230 da Constituição Federal, não é, que cabe à família, ao Estado e à sociedade esse cuidado com essa pessoa e, na verdade, se esquecer um pouco, porque a família assumiu completamente esse cuidado. A família é geralmente o cônjuge, né, gente? Em sua Os maioria, filhos isso é dito na também, matéria. os filhos também assumem parte da tarefa, mas que também são filhos idosos, porque se pararmos para pensar, essa geração hoje de pessoas envelhecidas que está com 85 anos, é uma geração de uma época que a maternidade era bem mais cedo. Então, é muito comum nós vermos pessoas de 65 anos, 68 anos, cuidando de pessoas de 80 anos. A matéria, inclusive, traz essa informação de que 40% dos cuidadores são idosos, quer dizer, são os cônjuges ou filhos que já estão idosos. Geralmente também. filhas ou esposas, né? Que também tem essa questão no envelhecimento, é que a mulher é que acaba assumindo muito esse papel de cuidadora, tanto na família como também até dos próprios cuidadores. Nós, quando vamos atuar nos cursos de cuidadores, mais de 80%, 90%, né, dos estudantes de qualificação para cuidador são mulheres. Esses cursos de cuidadores que talvez precisassem estar dentro de uma política mais ampla, como é que se cuida do cuidador dentro de um curso como esse? Pois é, se a gente for falar da questão dos cursos de cuidadores, ainda são poucos e muitas vezes feitos de formas as mais variadas possíveis, né? Nós temos cursos de cuidadores de algumas poucas horas, que eu não sei como é que um curso de poucas horas pode qualificar alguém, e assim como nós temos cursos de 100 e tantas horas. A regulamentação do cuidador, que está tanto no Congresso Nacional como nós temos aqui no nosso Estado, uma lei também em aprovação, ela está propondo aí um curso de 160 horas e tem uma série de profissionais que vão atuar nesses cursos e alguns estão nessa perspectiva de também
valorizar esse profissional, de dar o apoio necessário a esse cuidador, porque é uma tarefa bastante árdua, principalmente quando os idosos estão com alguma dependência ou com uma doença bastante acentuada, o que requer mais desses cuidadores. E aí gera um estresse, a família não tem como dar suporte para ter, às vezes, o contrato de mais de um cuidador. Então, isso penaliza muito a família. A gente tem uma pergunta aqui da nossa audiência. Gabriel de Souza, do Rio de Janeiro, pergunta: num país onde os aposentados, em sua maioria, ganham tão pouco, deveríamos ter um apoio financeiro no valor da aposentadoria, já pensando nesses casos. Isso acontece hoje? Parece que a Previdência, no caso, quando a pessoa é incapaz, tem um acréscimo de 25%. Mas hoje, mesmo assim, essa aposentadoria não sustenta, por exemplo, a contratação de um cuidador. Com certeza E nenhuma. mesmo com a contratação de um cuidador, geralmente o vínculo emocional é primordial para esse cuidado, né? Nós temos problemas diferentes, né? A questão do cuidador, que a gente chama aí o cuidador formal, que é aquele contratado, existe esse problema da falta de regulamentação e a própria falta de organização de qual é essa atividade que essa pessoa vai exercer. Esse é um problema, mas na família o problema maior é o envolvimento emocional, é a sobrecarga que essa pessoa tem de estar destinando esse cuidado. Muitas mulheres, as filhas, por exemplo, elas têm que sair do mercado de trabalho para cuidar. Então, no momento onde se necessita de ampliar essa renda é diminuída. Então, você tem aí uma série de sobrecarga financeira, emocional, que essa família não está preparada, na maioria das vezes, quando se trata em condições como doença de Alzheimer, por exemplo, essa família não está preparada para receber essa nova pessoa que se apresenta para ela. Então, essa sobrecarga é um problema muito grande. A gente também não tem investimento nenhum em situações que possam oferecer a esse cuidador familiar um suporte, uma orientação para que ele conviva de maneira mais harmoniosa com essa situação. Agora, a gente fala também na matéria trazido que existe um impacto na saúde desse cuidador. Que impactos costumam ser esses, de uma forma geral? Nós não temos no Brasil estudos sobre esses impactos, mas fora do Brasil tem muitos estudos. A depressão, por exemplo, 50%, tem pesquisas que mostram que 50% de cuidadores acabam sendo acometidos pelo quadro de depressão. E tem alguns cuidadores que morrem até antes das pessoas às quais eles estão cuidando. Então, esse impacto, primeiro que a pessoa ela deixa de se cuidar. Então, o aumento de comorbidades, né, de toda a natureza, porque ela deixa de se cuidar, porque nem sempre ela pode deixar aquela pessoa que cuida sozinha, para ela cuidar da vida dela. Mas o que os estudos têm mostrado é que a depressão ela tem sido muito prevalente nessa categoria de cuidador familiar. E isso atinge tanto os cuidadores familiares, geralmente a cônjuge, né? A mulher do casamento é que vai assumir esse papel, como também dos cuidadores formais, os que são contratados, que também a carga horária às vezes é muito grande, a atenção requer de uma requisição muito forte e também gera depressão, gera uma série de... e às vezes até quadros de violência, como a gente vem observando. Embora também a gente observe que muitos cuidadores não têm a qualificação. Isso não significa que por ser qualificado ele vai ser menos ou mais violento. Mas um cuidador que não tem uma qualificação, a atuação dele já é diferenciada. E a gente vê que as famílias, por exemplo, de baixa renda ou de média renda, acabam optando por cuidadores vizinhos que não têm uma formação, uma qualificação para esse tipo de trabalho e a violência acaba também se efetivando. E é até importante a gente ressaltar que por falta dessa regulamentação, ainda é tudo muito misturado. As pessoas contratam uma pessoa para cuidar do idoso, mas dão a ela toda uma tarefa de cuidar da casa. Isso. Então, essa pessoa tem que cuidar, é muita confusão e muitas vezes quando esse idoso nem pode ficar sozinho.
Por isso a gente observa muito, tá cuidando do idoso, deixou cair, deu as costas. Isso tem a ver também com recursos financeiros, né? Porque acaba acumulando duas funções numa só. Tem mais uma pergunta aqui de Valéria Faria, de Niterói. Ela pergunta o seguinte: profissionais cuidadores são para quem tem dinheiro para pagar. E a grande maioria que tem que abrir mão da sua vida para cuidar do idoso, como é que fica? Ou seja, é exatamente essa questão que a gente está trazendo, né? Não tem condição de pagar esse cuidador, mais alguém para cuidar da casa na ausência de familiares. E hoje, na verdade, essas pessoas, como você trouxe, não têm os recursos financeiros. Inclusive, há uma queda no padrão de vida familiar. E aí não tem os recursos financeiros e não tem as políticas públicas para dar esse suporte a essas famílias que não têm condições de ter esses cuidadores. Por isso que é importante essa política pública. É isso que a gente deveria enfatizar nesta nossa conversa, essa necessidade de a política pública de cuidado. Que política seria essa? Quais seriam os trâmites dessa política, Serafim? Assim, na prática, o que precisaria ser mais urgentemente discutido e colocado em prática? Eu tenho a impressão que tanto a área de saúde, quanto a área de área social, quanto a área de educação, enfim, toda essa perspectiva intersetorial das políticas, todas elas envolvidas em terem ações, como, por exemplo, a própria política, a estratégia de saúde da família, ter um trabalho permanente de visita de cuidadores, terem cuidadores ou pessoal qualificado para fazer essa visita às famílias, não só para orientá-las, mas também até para executar alguns serviços. Isso seria extremamente importante e aliviaria muito essa carga para esses familiares que têm que dispor de muito tempo para um cuidado dessa natureza. Quer dizer, eu estou dando aqui um exemplo, mas isso já acontece em muitos países, não é? Centros especializados de atenção à família, de atenção às pessoas que não têm família, as instituições também que abrigam pessoas idosas que não têm familiares. Então, nós temos, inclusive, uma deficiência muito grande, ainda é muito necessário algumas institucionalizações de pessoas idosas e as nossas instituições não estão em condições de abrigar essas pessoas idosas. Como é que está isso aqui no município do Rio de Janeiro, Germana? Existem alguns centros de convivência de idosos. Até que ponto esses centros já... Esses centros de convivência para idosos, eles são para idosos mais saudáveis. Ou seja, eles não abarcam, de fato, essa situação até que há um cuidador, muitas vezes. A gente não tem centro-dia público no Rio de Janeiro. Eu venho lutando, tentando fazer com que se possa ter um centro-dia na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda não conseguimos, porque é uma tarefa que não é exclusiva da saúde, ela perpassa, como o Serafim falou, por uma intersetorialidade dentro da prefeitura. Quais são os principais percalços, assim, que você percebe? Você está dizendo que está buscando isso há muito tempo. Quais são os grandes desafios? Na verdade, é o entendimento do poder público da real necessidade disso. Porque o centro-dia é um local onde esse idoso, que ainda deambula, mas que precisa de cuidado, ele poderia passar o seu dia para esta família trabalhar. Então, é um lugar onde ele vai estar sendo cuidado junto com outras pessoas, vai estar sendo estimulado. É multidisciplinar naturalmente, isso. Né? E aí é um espaço que ainda tem que ter um pouco mais de convencimento da prefeitura. Mas temos uma diferença. O centro de convivência, como ela disse, ele é voltado para as pessoas que não estão necessariamente... Não, elas podem ter até algumas doenças, mas que não comprometem, não tem cuidadores necessariamente. Não são dependentes de cuidados. E os centros-dias seriam para as pessoas com alguma dependência ou até com uma dependência um pouco já mais acentuada e teria esse cuidador para, não só o cuidador, mas toda uma equipe para dispor um serviço de atenção e a necessidade dessas pessoas. Então, mas isso não significa que os centros de convivência não tivessem que ter cuidadores, né? De uma outra forma, um cuidador que está ali para dar uma atenção, se dispor a um tipo de ação
emergencial ou de uma maior necessidade, o cuidador também é necessário nos centros de convivência. E a Política Nacional do Idoso, voltando a ela, porque ela é o nosso... É a base de tudo, né? Ela já propõe, está lá presente a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a intergeracionalidade. E o que falta, além dessas modalidades que não estão sendo implementadas, ainda falta outra coisa, que é a inter-relação dessas modalidades. Então, o centro-dia poderia muito bem estar junto, né, de um centro de convivência, para que se estabelecesse uma maior relação, o centro de convivência que não fosse alguma coisa fechada só para idoso, porque se é de convivência, devia estar sendo para convivência com a sociedade em geral. Então tinha que estar ali todas as gerações convivendo, que tivesse um espaço específico próprio para a pessoa idosa, mas uma maior convivência. Isso também é cuidado. Cuidar dessa geração para evitar esse isolamento, porque isolar não é só colocar em abrigo. Isso é uma questão fundamental, né? Desculpe. Essas famílias muitas vezes ficam isoladas socialmente, né? Porque são doenças degenerativas e que o cuidador e o idoso, mais idoso, ficam realmente... Isola a E a pessoa que sociedade está não vê isso, adoecida, né? isola a pessoa que está cuidando, porque não pode se distrair, não pode muitas vezes nem sair de perto. Quer dizer, é um isolamento bastante E que esse severo. problema só aparece para a sociedade quando cada um é acometido por ele. Você perguntou o que a gente está fazendo. Um outro estímulo que a gente tem feito muito é que as unidades de saúde têm grupos para idosos e que esses grupos sejam intergeracionais, como o Serafim falou, entendeu? A gente, então, tem lugares que estão fazendo rap, né, com idosos, entendeu? Um combate à trabalhando depressão juntos, seríssimo, sabe? né? Fazendo, porque isso é importante, porque trabalha também essa convivência do lado de fora de casa e que acaba diminuindo um pouco a violência dentro de casa. Eu quero trazer mais mais uma colocação aqui da nossa audiência. Minha mãe tem 80 anos e meu pai adoeceu de repente aos 88 anos. Temos uma situação financeira razoável, o que nos permitiu contratar cuidadores. Mesmo assim, vi minha mãe quase adoecer junto com hipertensão e depressão e toda a família fica desestruturada. Deise Viana, do Rio de Janeiro. Isso é uma questão importante, ou seja, o dinheiro não resolve tudo, né? Não. Porque esse fator emocional, sempre haverá um cuidador da família, de fato, próximo, nem que haja a contratação de outro, né? Toda doença gera tensão, né? Mesmo que você não seja o cuidador direto, ele vai gerar uma preocupação, vai gerar uma tensão na família, o que pode gerar, de fato, desencadear uma série de doenças, desde a depressão até a hipertensão, né? Sem contar que não é fácil, né, Yasmin? Você, de repente, uma família, um casal que vivia com a sua vida muito bem estruturada, contrata 2, 3 pessoas estranhas àquela família, aqueles hábitos. Então, além de gerenciar essa doença, essa alteração de comportamento, é gerenciar mais 3 pessoas novas dentro de uma casa. E administrar isso tudo. Administrar, e nem sempre essa relação é boa, ela é muito conflituosa. Uma das coisas que faltam aos nossos cuidadores, alguns que estão sendo treinados para isso, é o entendimento de como é que deve ser essa relação com a família. Como é que é essa relação do cuidado, onde é o meu limite. E isso é muito difícil. Isso, às vezes, adoece mais quem contrata um cuidador. A gente cansa de ver isso, né? O quão sobrecarregados de lidar com essa situação. Às vezes não tem que fazer uma tarefa que seja pesada, mas o gerenciar essa tarefa é algo que se torna muito pesado. Além do mais, isso que a Angélica está trazendo, traz para a gente uma reflexão. Quer dizer, você quando tem mais de um cuidador, por exemplo, é mais de uma relação, diferente do meio familiar. E nem sempre você encontra de primeira isso. Às vezes há uma rotatividade grande até se localizar esse cuidador. E a pessoa idosa, cada hora sendo tratada ou sendo cuidada de uma pessoa diferente. A família, às vezes, não percebe e não dá conta desse universo de diferentes relações que vão ser colocadas dentro de casa. A política necessariamente resolveria isso? Porque são creio relações humanas, né? Creio que nesse aspecto não. Aí não resolve, mas
uma vez regulamentada a profissão, regulamentado os cursos, aí a inserção de um tópico especial para falar de relações familiares. Ética, isso talvez mude um pouco. Ética humana, ética bioética. Porque os cursos, eles também, a família também tem que ter a sua ética, né? A gente fala muito do dever do cuidador. Ele tem alguns direitos, mas é importante que essa família que contrata, ela também tem deveres. Mas tem um aspecto interessante que eu queria pensar conosco aqui, que é o fato de que, e a gente está falando isso em termos de quem tem família. E aí a gente poderia ter políticas que pudessem manter mais presente a família junto da pessoa idosa, mesmo tendo os cuidadores. Vou interromper você, Serafim, porque a gente vai deixar essa discussão para o próximo bloco. Okay. A Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. A Sala de Convidados está de volta, conversando sobre idosos que cuidam de idosos. Nossos convidados são Germana Perissé, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, Serafim Paz, da Universidade Federal Fluminense, e Maria Angélica Sanches, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Serafim, eu te interrompi, você estava trazendo uma questão super interessante, vou te pedir para recolocá-la para a gente começar a discutir. Eu estava encaminhando a minha reflexão a partir dessas famílias que talvez tenham um pouco mais de condições de apoiar os seus idosos com alguma dependência ou com alguma doença, não necessariamente que elas teriam que ficar se dedicando só ao cuidado desses familiares, mas mesmo com cuidadores formais ou cuidadores que são contratados, que houvesse, como política pública, que a sua pergunta foi nesse sentido, que desse possibilidades a que os familiares pudessem acompanhar um pouco esses serviços dos cuidadores e ter uma presença também um pouco mais atuante na casa. Até porque a colocação da nossa telespectadora trazia justamente isso, né? O poder aquisitivo para se contratar o trabalho formal de um cuidador não resolve a questão do cuidado, né? E aí, acompanhando, eu acho que depois a Germana poderá falar um pouco mais, quando ela estava falando sobre, nos bastidores, falando sobre um benefício que as famílias poderiam ter quando tivesse um idoso que requeresse um cuidador, que não tivesse algum benefício. Acho que essa ideia da Germana a gente poderia também pensar, porque alguns países têm esse tipo de Como apoio. é que seria isso, Germana? Na verdade, seria um benefício de apoio, né? Um plus que ajudasse a pagar esse cuidador, né? Esse é um benefício. A outra coisa é a gente aumentar também o número de locais onde se pudesse discutir a questão do cuidado. Porque, por exemplo, quando eu fiz minha especialização na UF, a gente tinha um grupo de cuidadores em que a gente discutia com os familiares como cuidar. E era um espaço que eles tinham para expor o que eles estavam sentindo. Ao mesmo tempo que a gente ensinava relaxamento, algumas coisas assim para dar uma aliviada naquela pessoa que estava cuidando. Isso também são espaços importantes. Essa ideia da Germana é interessante ressaltar que nós já temos empresas no Brasil que existe o benefício cuidador. Por exemplo, as estatais como Furnas, se não me engano é Petrobras, Banco do Brasil, já dispõem um recurso financeiro para apoiar os funcionários que tenham algum tipo de situação como essa, que chama-se alguma coisa benefício cuidador. Era algo que poderia ser mais bem pensado isso. Estão falando ainda de cuidadores que estão na ativa. Eu queria trazer o exemplo de um cuidador para a gente assistir agora. A gente vai conhecer a história, o exemplo da situação que estamos falando no programa. Seu Antônio, com 83 anos, é o cuidador de Dona Juracir, de 74. Vamos assistir. Seu Antônio e Dona Juracir são casados há 52 anos. Há 19, além de marido e apesar da idade avançada, ele também passou a ser o cuidador dela, que sofre de Alzheimer. 13 anos eu cuidei dela, sem assistência nenhuma, só eu mesmo, eu e ela. A gente sempre foi unido, sempre
amor para um e para o outro. E essa doença dela requer muito carinho, muito tratamento. E então eu não sabia fazer muita coisa. Seu Antônio conta que já tentou contratar pessoas para auxiliá-lo no cuidado, mas não deu certo. Então ele teve que aprender a fazer tudo sozinho. Situação que foi se complicando à medida que a doença avançava. Há 11 anos, Dona Juracira está na cama. Eu sempre fui o cuidador dela. A orientação, a princípio era o SAD, hoje é o PAD. O PAD é o Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso da Prefeitura do Rio. O foco é ajudar o cuidador a cuidar do idoso doente através de visitas ocasionais. Cada profissional vem e faz sua abordagem e orientação de acordo com a necessidade de cada paciente. Paciente, quando está com ferida, a gente faz um retorno mais próximo, né, da equipe de enfermagem. Cada categoria vai orientando de acordo com a necessidade do paciente. Nas visitas, seu Antônio recebe orientações sobre como dar banho, fazer e trocar curativos e ajudá-la a respirar, por exemplo. E ele também recebe cuidados. Por conta do cansaço físico, né? Muitos deles também já é hipertenso, já tem uma comorbidade e isso piora muito, né? Então a gente, quando vai orientar, tem que ter esse cuidado também, de saber também que ele é idoso, que ele tem algumas restrições para estar realizando os cuidados e a gente vai adaptando com ele e conforme o que o paciente necessita. Quem é que vai cuidar dela? Aí então eu procuro me conservar, né? Tomando sempre remédio, essas coisas. E cuido da garotinha, minha garotinha. Eu tenho todo o carinho por ela, eu quero que ela dure toda a vida, né? Muito amor, né, gente? Isso retoma aquela questão de que é um programa interessante, que vão técnicos, mas poderiam ter cuidadores também que pudessem estar juntos para até aliviar essa sobrecarga desse senhor. Quer dizer, ele tem que ficar dedicando, ele quer que ela viva a vida toda. E qual vai ser a vida toda dele na medida em que ele também provavelmente vai adoecer? Porque o que sobrou para ele? Só o cuidado dessa senhora. Então, ele precisa ter um momento em que ele pudesse ter lazer, outras necessidades atendidas e os cuidadores, numa hora dessa, poderiam estar sendo providos por esse programa para dar um tempo para esse outro idoso. Um oxigênio, né? E é importante você ver quando ele fala, ele já tentou contratar pessoas não deu certo, e não deu certo. E o filme que passou ali no início, né, O Amor, para quem viu, tem uma cena que é muito forte daquele marido que vê como aquela enfermeira está tratando daquela senhora, penteando de qualquer jeito aquele cabelo, e que ele, na hora, ele não hesita, ele manda ela embora na hora, porque aquilo fere. O que está fazendo com aquela pessoa que se cuida com tanto zelo? Prefere abdicar da própria liberdade para poder realmente Exato. cuidar diretamente dessa pessoa que ama, né? E de que forma o PAD se envolve com esses outros programas que a Prefeitura, no caso, vem oferecendo voltados para o idoso? Existe já alguma configuração de... Na verdade, o programa disso? de atenção domiciliar, ele é mais voltado para aquela pessoa que ou não deambula, ou dá 2, 3 passinhos dentro de casa, né? Não consegue sair disso. Então, tem pouco interface com outros, porque os outros são para pessoas que saem de casa, né? Você tem a Academia Carioca da Saúde, que acontece nas unidades de saúde, que é de atividade física. Você tem as academias nas praças, você tem as casas de convivência, mas esse tipo de atividade é para pessoas que saem da sua casa. E essas pessoas que são atendidas pelo programa de atenção domiciliar, elas não saem de casa. Então, tem muito pouca interface. E essa orientação que a enfermeira, no caso, trouxe na matéria, né, que é dada a esses cuidadores, ela é essencial, né? Porque por mais amor que a pessoa tenha, sempre faltará um conhecimento técnico, no caso dela ali, principalmente que tem uma doença degenerativa e está acamada há 11 anos, né? A importância disso, na verdade, que muitas vezes não vai ser recebido num curso, porque esse cuidador não vai conseguir ir a um curso. Mas é importante ter esses técnicos visitando, orientando esse cuidador familiar. Mas
é como eu disse antes, por mais que ele também receba cuidados e orientações para a saúde dele, ele está penalizado porque não... Falta o que a gente chama de respiro, né? Que é aquele tempo que a pessoa poderia estar fora dali. Eu brinco que o respiro é o momento de ir no cabeleireiro, andar na rua vendo vitrine, entrar no supermercado para olhar os preços. Pode até não fazer nada, mas pelo menos aquela hora, 2 horas, 3 horas, a pessoa sabe que o seu ente querido está sendo cuidado. E que ele tem vida independente da vida desse ente querido, que não vai durar para sempre também. E tem um aspecto que perde relações, porque, por exemplo, ele deixa de ir à praça, encontrar amigos, quer dizer, ele vai se isola, ela tá acamada, já está isolada e ele está se isolando junto. Vira a única motivação da vida desse idoso. E é importante esse cuidar do cuidador, né? De avaliar não só esse olhar para o cuidador, de orientar, porque o que nós vemos muitas vezes nas unidades de saúde, esse cuidador ele é o responsável pelo cuidado, então nós atribuímos a ele muitas tarefas. Então tem medidas simples que já fora do Brasil já são utilizadas. Aqui no Brasil a gente tem alguns estudos, saiu até há pouco tempo do pessoal do IPUB na UFRJ, que é a orientação para essa pessoa, então orientação e suporte para esse cuidador. Então, a gente precisa avaliar. Muitas vezes esse cuidador também está tendo declínio cognitivo, ele está com um quadro depressivo. A gente precisa conhecer primeiro esse cuidador e oferecer cuidado para ele. Então, tem vários estudos que mostram o quanto isso exerce uma influência positiva nessa relação de cuidado, que é o outro que está sendo cuidado também por essa equipe. Então, são medidas simples dentro das unidades de atenção básica, até na atenção secundária, de se estabelecer programas de atenção a esse cuidador. Isso é uma medida de baixo custo, né? E que não custa ser implementada. Eu queria trazer até, já que você está trazendo essa questão, na primeira matéria que a gente viu no bloco anterior, é dito pelo entrevistado a questão de valores muito tradicionais na nossa sociedade também, que acaba envolvendo a culpa, ou seja, a esposa ou o marido, ele tem que cuidar desse idoso, ele não pode fugir disso. Isso está refletido na lei. A lei, embora ela não dê prioridade à família, ou à sociedade, ao Estado, mas na própria formulação, quer dizer, a responsabilidade é da família, é da sociedade, é da comunidade, é da sociedade e do Estado. De alguma maneira, isso já nos coloca como se fosse uma responsabilidade da família, em primeiro lugar. Isso já coloca a família numa situação de que parece que ela tem que assumir todas essas tarefas. Fora o Código Penal, não é? Que deixar de prestar assistência a um idoso, aos seus pais que estão convalescendo. Tem penalizações. Quão Tem custoso penalizações, isso né? também, De 2 né? a 6 anos de reclusão. E às vezes nem sempre a família é o melhor lugar para essa pessoa idosa. Claro que não, nós estamos falando aqui de situações, não é a grande maioria, mas há situações que às vezes a família é a menor indicada. Ela seria indicada muito mais para os momentos de lazer e para levar somente amor, para poder ficar sem essa sobrecarga, talvez, né? Porque é complicado também oferecer amor, como o senhor Antônio oferece para a esposa, vivendo ali 24 horas por dia, aquele cuidado, aquele estresse, porque isso gera um estresse. E tem que levar em consideração a história desse vínculo familiar também. Nem sempre a relação é tão positiva quanto a do seu Antônio. Exatamente. Então, nós conversávamos isso ainda há pouco. Aqueles casais que se separam e que os filhos, depois, o homem geralmente sai de casa, às vezes deixa essa mulher por uma outra mulher mais jovem, ele adoece, a outra mulher deixa, aí os filhos vão e pedem para aquela mãe que já está tão magoada por tudo que aconteceu nesse passado, para cuidar desse homem que está voltando para casa. Ela geralmente cede, porque os filhos estão pedindo, que é um pedido dos filhos, mas ela cede e é uma relação cercada de muita mágoa. Então, o que você vai esperar desse cuidado? Não será esse cuidado que nós vimos do seu Antônio. A gente já tem algum impacto no caso de uma geração de pós-divorciados, uma geração mais solitária entre os idosos, não? E eu não tenho conhecimento desses estudos. Também não tenho. Mas, de qualquer maneira,
nós estamos observando que a sociedade está ficando uma sociedade mais só. Não é? A gente está gerando uma sociedade futura cada vez mais individualista. Acho que os anos 90 e os anos 2000 estão formando famílias, né, de diferentes organizações, ou seja, um novo ordenamento de famílias, novos arranjos, e que nós estamos ficando, de alguma maneira, mais sozinhos. Constituem-se, muitas vezes, lares até de uma pessoa só, ou de uma mãe com um filho. Essa mãe vai envelhecer e quem vai ser o cuidador? Quer dizer, nós temos que pensar muito seriamente nas questões das políticas públicas que terão que pensar nesses novos formatos de família. Não dá mais para pensar exatamente como estava no vídeo, quer dizer, quando se diz esses valores tradicionais, né? Nós não estamos tendo assim mais aquelas famílias numerosas, pai, mãe, vários filhos, às vezes até agregados. Embora a gente tenha vivido uma situação recente de que os filhos voltaram um pouco para casa no período mais crítico, por falta de emprego e tal, mas, na verdade, nós estamos nos organizando uma sociedade mais solitária, mais só, que Nerbert, aliás, vai dizer que nós seremos um homo clausus, né? Tudo nos leva a ficar cada vez mais sós. A tecnologia é importante, é interessante, mas também está nos tornando sozinhos. Envelhecer com certeza. gera dependência. E essa geração nova, não é? Há pouco tempo eu assisti uma peça de adolescente chamada Geração Online, que ela mostrava isso. Eram aqueles adolescentes que conversavam com pessoas de tudo quanto era lugar. O mundo inteiro. E assim, mas cadê o seu amigo? O seu amigo de presença? Não tem. Cadê a sua família, né? Não tem. E não tem a família. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Essa geração hoje que está presa a essa tecnologia, a esse contato com o mundo virtual, com tantos amigos, não é? O que será que vai ser dessa geração mais envelhecida, né? Agora, uma questão importante que se coloca, né, gente? Porque as leis, as normativas, elas são ótimas no papel. Agora, esse tipo de lei necessita de muito recurso? Até que ponto existe uma dependência de um investimento pesado num momento em que a gente também está falando de redução dos direitos previdenciários, enfim. Onde é que se encaixa esse tipo de política num país, em qualquer país do mundo, em que você está tendo uma expansão da terceira idade, uma redução do investimento na Previdência? Isso está propondo que a gente tem que se organizar para defender os direitos que já estão conquistados e pleitear mais direitos, não é? Agora, e também começar a trabalhar essa ideia de que se é despesa ou se é investimento. Exato. O que nós estamos vendo aí? A vida humana é despesa? Quer dizer, as relações humanas são despesas, né? Principalmente em saúde. Saúde, tudo é investimento. Tudo é investimento. A prevenção é investimento para não gastar mais lá na frente. E a gente falando de lei, voltando lá na política, que tem 20 anos, tem lá no seu artigo 10, o estímulo à criação dos centros-dias e os hospitais-dias. Isso é uma medida, ela é cara, ela pode ser cara, mas talvez fosse muito mais barato do que tirar uma pessoa do mercado de trabalho, porque você mexe com a economia. Cada vez que você tira alguém, isso também tem um impacto, né? No consumo, numa série de coisas para um país. Então, é um investimento, você investir num local onde você vai deixar aquela pessoa, onde os cuidadores não se tornem sobrecarregados e não adoeçam, porque aí você tem duas pessoas adoecidas, aquele idoso, que por conta, muitas vezes, de ficar numa cama sem nenhum cuidado adequado, ele vai desenvolvendo uma série de outras doenças, né? As úlceras por pressão, a pneumonia, os repetidos episódios de internação hospitalar, o quanto que isso tem é custoso também. Isso é gasto. E tem estudos que já revelam quanto de economia se faz quando você tem uma política de cuidado, porque você evita internações, custo caro na questão de clínicas e até mesmo para a família e para as empresas. Maria Angélica trouxe rapidamente um comparativo internacional. Existe hoje algum país que possa servir de exemplo nessa política voltada para o idoso, do cuidado, principalmente voltado para o cuidador
idoso? Vocês têm alguma referência disso? Olha, nos anos 2000, no início dos anos 2000, eu não posso agora assegurar como está com a crise europeia, principalmente nos países mais da vertente latina, Itália, Espanha e Portugal, mas Espanha estava muito avançada, né? Eu me lembro que quando nós estivemos lá na Assembleia Mundial do Envelhecimento, nós tivemos a oportunidade de visitar centros públicos de Alzheimer, né, em que era uma unidade que tinha em cada região, por exemplo, da capital Madrid, e que tinha uma proporção de, para 100 pessoas idosas com Alzheimer em diferentes níveis, uma equipe técnica de 90. Quer dizer, quase que uma relação 1 para 1. É um cuidador, praticamente. É, quase um cuidador. Mas ainda, apesar da crise na Europa, pelo menos na Espanha, essa questão é muito valorizada. Os centros-dias, eles funcionam, os centros-dias públicos são muito bem equipados. Está se perdendo um pouco em investimento, né? Antes, os remédios que eram gratuitos, hoje eles pagam €1 por receita. Então, vai se mexendo um pouco naquilo que era um investimento mais financeiro. Com toda uma crise acontecendo, né? Mas em plena crise que a gente está vendo hoje, né, países da Europa, essa situação não tem sido muito afetada, não. Agora, Germana, apesar de hoje na Secretaria se ter um trabalho muito mais voltado para o idoso ainda independente, isso impacta de alguma forma numa prevenção, num tratamento continuado? Como é que se trabalha esse tipo de projeto dentro da Secretaria hoje, no município do Rio de Janeiro? Bom, na verdade, se trabalha muito mais com a questão da prevenção, né? Quando eu falo nas atividades dos grupos, das atividades da Academia Carioca, desse tipo de atividade, a gente trabalha muito mais com a prevenção, né? Levando ao envelhecimento ativo, né? Então, prolongando muito a parte da atividade do idoso, de forma a que ele fique dependente o mais tardiamente possível. É o que a gente tem mais trabalhado com relação à prevenção e promoção da saúde. A questão do cuidador ainda não está envolvida nisso? Não, a questão do cuidador ainda não está envolvida nisso. E para onde é que se caminha, então, gente? Hoje, no panorama que a gente tem no Brasil, como é que vocês têm a percepção de futuro? Assim, a gente está trilhando um caminho, objetivando algo para se caminhar para frente? Ou estamos a passos muito lentos ainda? Nós estamos muito atrasados. Muito atrasados, muito lentos. Se nós estamos, desde os anos 60, com essa perspectiva de aumento da população idosa e a política retardatária de 1994 e agora 2014, 20 anos e ainda não temos nada implementado. Se nós não fizemos isso na década de 70, nem de 80, nem de 90, estamos chegando nos 2020 e que em 2025 temos uma perspectiva de que teremos mais de 32 milhões de pessoas idosas. Seremos o sexto país do mundo. Quer dizer, está muito atrasado. Então, a gente já está devendo há muito tempo. Acho que nós temos que começar a pensar sobre isso. E a saída é, ou nós vamos nos organizar na sociedade, nas entidades, SBGG, ANG, público-privado, talvez? Iniciativas público-privadas ou não? Sim, também, mas acho que a gente tem que pensar em política pública primeiro. Política de Estado, sobretudo, né? Não de governo. Exato, política de Estado, não é política de governo, não é um governo que hoje resolve fazer uma ação, mas que não tem nenhuma possibilidade de continuidade, enfim, temos que ter uma política de Estado. E a política de Estado hoje é a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso que assegura direitos. E então é colocar a Política Nacional do Idoso implementando-a. Não é mais deixando passar mais quantas décadas. Eu, por exemplo, estou recém-chegado nos 60. Fiz aniversários semana retrasada, entrei nos 60. Quer dizer, levei praticamente no mínimo umas 3 décadas da minha vida atuando na questão do envelhecimento. Hoje eu estou nos 60, qual é a perspectiva que eu tenho de estar hoje entrando no envelhecimento? Isso eu estou fazendo uma comparação, mas não que eu estou falando de mim. Quer dizer, uma pessoa que chega hoje aos 60 e que tem uma história
de atuação no envelhecimento, não tem perspectiva nem para si, o que dirá essa grande população que nem percebe que vai envelhecer, que está envelhecendo e que vai chegar numa velhice ainda bastante destituída. Então, acho que a saída é nós nos organizarmos, e estamos fazendo isso, temos os fóruns, temos os conselhos, É o temos coletivo, o na GD. verdade, né? Deixar de se envelhecer individualmente, começar a envelhecer pensar de de fato forma coletivamente, coletiva, porque E sai também menos... tem uma questão, né? O país está envelhecendo. Há muito tempo a gente está ouvindo o país já envelheceu. Já envelheceu, já está Já velho. envelheceu. Sempre que acontece o censo do IBGE, então tem aquele noticiário, o país está envelhecendo como se fosse ontem. Assim. O nosso país já envelheceu, nossa população já está envelhecida e nós não nos preparamos para isso. As pessoas têm um outro ponto que está no Estatuto e na política também, que é a inserção desse tema em todos os níveis de escolaridade. Nós temos alunos saindo do ensino médio, indo fazer um curso universitário, sem ter a mínima ideia de que nesse país tem pessoas muito velhas. Sabe? Então, você vai olhar aqueles alunos que vão para uma faculdade de medicina, não, de jeito nenhum, não quero fazer geriatria, mas ele não tem ideia de que ele vai fazer cardiologia, endocrinologia, dermatologia, e lá estarão os velhos. Ele vai lidar com isso, necessariamente. Então, falta um preparo, as pessoas ainda não têm noção de que nós já somos um país velho, né? Já somos um país jovem na sua idade, mas de cabelos brancos. E até enquanto mercado profissional é um mercado em expansão clara, né? Se for Exato. pensar por esse eixo econômico, também é um Mas olha caminho. só, a gente está aqui num programa de um canal que está tratando do tema da velhice, mas nem a maioria dos programas, quando abordam alguma questão de envelhecimento, é só para tratar de uma questão específica do envelhecimento. E o Estatuto é claro, também, da mesma maneira que a Angélica trouxe a determinação que está prescrita no Estatuto de termos em todos os níveis de formação, né, escolar, a questão do envelhecimento, também está proposto lá que os programas de TVs, os programas de rádio, jornais, dediquem especificamente programas voltados para a questão do envelhecimento. E também não se vê isso. E quando às vezes a gente tem algum programa de rádio, é assim, 5 horas da manhã. Quer dizer, quem vai assistir um programa de rádio às 5 horas da manhã provavelmente são os mesmos idosos que acordam cedo. Agora, a população em si não chega a esse tema. Por isso que é bom quando a gente é convidado para vir para um programa Porque como não falta esse. assunto para se falar nisso, né? Até se quiser esmiuçar todas as questões que a terceira idade traz, que não são poucas, né? Mas principalmente trazer realmente o cuidador, que é o suporte desse idoso, e muitas vezes já ficando idoso, como a gente procurou realmente trazer no programa de hoje, o carinho do Estado com esse cuidador, para que ele tenha carinho para dar para o idoso que está ali acometido, enfim, que pode vir a ser ele mesmo no futuro, né? Então, é realmente muito importante pensar nessas políticas. Eu quero agradecer muitíssimo a vinda de vocês no programa, foi ótimo ouvi-los trazendo essas questões que são tão importantes. Todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Eu cheguei. Que bom, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu já estou nele agora. Muito Acho obrigada. que eu queria também aproveitar e agradecer ao Canal Saúde por ter colocado esse tema em discussão, parabenizar vocês e esperar que vocês possam dar continuidade a esse tema. Tem tantos assuntos interessantes na questão do envelhecimento, seria bom ter pelo menos um a cada semana, pelo menos, né? A gente se dedica bastante à temática dos idosos, realmente é muito importante. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Acho que nós Obrigada. agradecemos. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. E você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!